Oi, 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 bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por enquanto, as nossas aulas vai ser assim, à distância, né? Mas eu preciso que vocês prestem muita atenção nos vídeos e nos materiais que eu vou postar, tá? Porque é como se a gente estivesse em sala mesmo, tá? As aulas estão continuando, só que de uma maneira diferente, tá? Então, assim, é diferente, mas não é uma brincadeira. Tem que levar a sério, tá? Tem que prestar atenção, tem que fazer as atividades, ok? Eu tô aqui hoje na sala da minha casa conversando com vocês, mas eu tô montando um espacinho ali bem legal pra gente poder fazer as nossas aulas, tá? Que vai ter uma lousa pra professora passar a atividade. Parece que eu escutei vocês falando: "Ah, não, professora. Sim, vai ter aula sim." Tá? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho. Agora nós temos aula de geografia, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre zona urbana e zona rural, que nós já falamos sobre isso em sala de aula. Nós, inclusive, acho que fizemos uma atividade, acho não, tenho certeza, nós fizemos uma atividade sobre esse assunto, só que devido a essa quarentena a gente não conseguiu encerrar o conteúdo. Então nós vamos fazer uma revisãozinha agora, rapidinho, e depois vocês vão fazer algumas atividades para a gente fechar esse conteúdo e na próxima aula de geografia a gente segue o baile, tá? Então tá bom, vamos lá. A diferença entre zona urbana e zona rural. Zona urbana, também conhecida como cidade, né? Onde tem um fluxo muito grande de pessoas, um movimento muito grande, tem muitos comércios, né? Fluxo de carro, de pedestre, de ônibus. Nas outras cidades maiores, não é o caso da nossa cidade, mas por exemplo, em São Paulo tem o metrô, né? Então, assim, um movimento muito grande, indústrias, fábricas. Na zona urbana, que é a cidade, as casas, elas são construídas assim, uma pertinho da outra, uma do lado da outra, normalmente uma do lado da outra, né? E que formam os bairros, tá? Então, zona urbana, também conhecida como cidade, né? Onde tem esse fluxo grande de movimento de carro, de pessoas, onde tem também rede elétrica, esgoto, né? Água tratada, essas coisas, né? Então, zona urbana, também conhecida como cidade. E zona rural, também conhecida como o campo, né? As pessoas no campo, elas moram em sítio, fazendas, chácaras, e é bem diferente da zona urbana. Porque não tem esse movimento grande de pessoas, de carro, de ônibus, de metrô, de fábrica, de indústria, de comércio. Não, é tudo muito tranquilo, tudo muito na paz na zona rural, tá? Nos sítios, nas fazendas. As casas lá não são construídas como são aqui na cidade, uma do ladinho da outra, tá? As casas são um pouco longe uma da outra, raramente tem asfalto, tá? E é lá também que é produzida a maioria dos alimentos que a gente consome aqui na cidade. Então a zona rural é de fundamental importância aqui pra gente, né? Porque é lá que eles plantam o arroz, o feijão, a farinha, as frutas, as verduras, os legumes. Então vem tudo lá da zona rural para a gente consumir aqui na zona urbana, né? Lá na zona rural, as atividades que predominam são a agricultura e a pecuária. Nós falamos sobre isso em sala de aula, né? A agricultura é a plantação, né? E quem cuida da plantação, quem tem uma plantação, seja lá do que for, lá na zona rural, é conhecido como agricultor, certo? E tem também aqueles que criam gado, que criam não só gado, que criam animais, né? Pode ser vaca, pode ser porco, pode ser carneiro, pode ser ovelha, vários galinha, né? Então, e essa atividade é conhecida como pecuária. Então, quem trabalha nesse ramo são os pecuaristas, tá? Então, vamos repetir um pouquinho. Duas atividades principais na zona rural:
agricultura e pecuária. Agricultura, plantação, pecuária, criação de animais. Aquele cara que planta, que tem aquela plantação, ele é o agricultor. E aquele que tem a criação de animais, ou cuida daquela criação de animais, ele é o pecuarista, tá? Então, essas são as diferenças entre zona urbana e zona rural, tá? A gente já tinha falado sobre isso. Aí, eu tô aqui com aquele caderninho que a CEMED disponibilizou para vocês, né? Eu acredito que quase todos já tenham esse caderno. Eu preciso que vocês tenham esse caderno em mãos. Se a mamãe e o papai não tiver condições de imprimir, pode ir na escola e solicitar a impressão, tá? A escola está aberta todos os dias, das 8 às 2 da tarde, sem horário de almoço, tá? E para aqueles que não têm condições de imprimir, a escola está imprimindo, tá? Eu quero que vocês façam nesse caderninho, lá na parte de geografia, ó, geografia, zona urbana e zona rural, tá? Vocês podem dar uma lidinha nesse textinho que tá aqui. É a mesma coisa que nós falamos agora, praticamente. E que vocês comecem a resolver essas atividades aqui, ó, a partir da número 1, tá? Podem fazer todas as atividades de geografia, tá? Todas que estão nesse caderno aqui. Porque a gente só vai ter aula de geografia agora na semana que vem. Então eu só vou cobrar isso daqui na semana que vem, mas aí eu vou querer ver tudo prontinho, tá? Então vai respondendo aos poucos, pode tá bem tranquilo, tá bem de acordo com o que a gente conversou em sala, com o que a gente conversou aqui. Então acredito que vocês não vão ter problemas, mas se tiver dúvida, pode perguntar aí embaixo, que hoje eu estou aqui, aliás, vou estar todos os dias, né? Mas hoje eu vou estar aqui até às 9 com a aula de geografia. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. E aí, das 9 até as 11, nós vamos ter aula de língua portuguesa, tá? Então, façam essas atividades. Ela vai até o número 6, tá? Então, tem atividade 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu quero que vocês façam essas atividades, tá ok? E daqui a pouco a gente volta com a aula de língua portuguesa, tá bom? Beijo no coração de vocês.